JBS é líder no segmento, líder na produção de proteína animal no mundo. A gente é o primeiro produtor mundial de proteína bovina, o maior produtor mundial de proteína bovina, de caprinos, né? Segundo maior produtor mundial de proteína de aves. A JBS ocupa a terceira posição dentro dos Estados Unidos em proteína suína. Terceira posição em processamento de lácteos no Brasil, além de ser o maior processador mundial de peles de bovinos e outros negócios como biodiesel, como reciclagem, produtos PET e por aí vai. A gente começou esse processo lá no ano de 2008. Então, a gente começou, fez toda uma análise da nossa cadeia e vimos que a gente tinha muitas possibilidades de ganho, focando em maximização da margem de contribuição e melhor retorno do negócio e tudo mais. Aí, por um ano, a gente trabalhou com a construção dessa ferramenta e acabou tendo umas mudanças estruturais dentro do grupo, a gente ficou um tempo parado. E aí agora, nesse ano de 2011, a gente voltou a trabalhar com ela. Então ela ficou como se fosse 2 anos guardada e a gente voltou agora a trabalhar com ela. A decisão de se trabalhar com a ferramenta de otimização ao invés de planilhas e tudo mais, aconteceu porque a nossa cadeia começou a ficar muito complexa. A JBS cresceu demais e começou a ter muito número de plantas, muito nível de informação, o mercado também cobrando informações da gente. A gente precisava dar informações melhores, precisava entregar planos melhores, resultados melhores. E aí, com isso, a gente viu que se a gente continuasse trabalhando com planilhas do Excel, a gente até conseguiria entregar um resultado bom, só que o tempo que a gente tinha não era suficiente. Então, a gente consegue entregar aquilo que precisa? Consegue. Em quanto tempo? Em X tempo. Como que a gente faz para entregar resultados melhores? Uma ferramenta de otimização que vai te dar um tempo bem menor, e você vai gastar seu tempo fazendo análises e entendendo se aquele é o melhor negócio ou não. Então foi nesse momento que a gente decidiu passar de planilhas do Excel para a ferramenta de otimização, com o crescimento do negócio. Aqui a gente tem alguns números da nossa cadeia. Todas essas variáveis que eu falei para vocês e restrições somam 6,12 milhões de variáveis, que são todos esses itens que eu acabei de comentar, 1,6 milhões de restrições. Tudo isso a gente tem que considerar na hora de fazer o planejamento. Então, com isso a gente vê já que usar uma ferramenta de Excel não é inviável, porém não é a melhor solução. Para isso que a gente foi trabalhar e foi em busca de processos de otimização e tudo mais. Olhando todas essas variáveis que a gente tem, essas restrições, a gente foi em busca de uma solução, em busca de um processo de otimização. E aí esse esquema aqui ajuda a gente a entender um pouco de por que a gente resolveu trabalhar com otimização. Se a gente fosse trabalhar no nível descritivo, a gente poderia trabalhar com cubos de BI, com relatórios que vêm do RP, com informações, com standard reports e tudo mais. Só que aí a gente está olhando sempre para o passado. E o futuro está sendo uma cópia do passado. Então a gente está fazendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então a gente acreditou que não era a melhor forma de fazer o planejamento. Porque a gente não ia ter inovação, não ia focar em margem de contribuição, melhor da margem de contribuição como precisava ser focado. E a gente resolveu, então, subir o nível. Chegando no nível preditivo, a gente poderia trabalhar com modelos de simulação, com extrapolação, com análise estatística, com previsão, só que ainda não atende à complexidade que a gente tem. São muitas variáveis, muitas restrições, e aqui a gente tinha que desenhar as políticas em cada momento, e nem sempre a complexidade era tratada do jeito que a gente precisava. Então, mediante isso, a gente foi para um processo de otimização, que é o que a gente julga ser o melhor formato do grupo de JBS, que nos dá informações bastante relevantes em planos de produção e vendas otimizados, com foco na margem de contribuição, onde a função objetivo disso é maximização da nossa margem de contribuição. Então aqui, falando em otimização, a gente consegue atingir o nosso resultado, que é o aumento da nossa margem de contribuição. Por isso que a gente caminhou para a otimização.
A gente basicamente constrói o cenário de planejamento dentro de cada nível, seja no orçamento, seja no SNOP ou seja no execution. Depois de construídos esses cenários de planejamento, a gente manda para dentro do nosso otimizador, da nossa ferramenta de otimização, ou modelo matemático. E desse modelo matemático, dessa ferramenta, vem os nossos resultados, que são os planos otimizados, com todas as informações que a gente precisa. Na hora de montar o cenário de planejamento, tem vários fatores que a gente precisa levar em conta, como a tributação, as receitas, a nossa malha logística. A gente tem que ter um entendimento de como está o mercado. Então, aqui nesse momento, a gente coloca todas as informações para dentro. Também a gente coloca os objetivos do negócio. Até fazendo um paralelo ao que o pessoal falou hoje de manhã, aqui no primeiro debate que teve, nem sempre a gente consegue traduzir as informações que vêm da presidência para a ponta. Quando a gente está falando desse processo, a gente consegue colocar as informações aqui. A gente coloca na forma de premissas, como por exemplo, dizer para o nosso sistema: eu quero que você encha uma capacidade de desossa, ou eu quero que você encha uma capacidade de abate, ou produza no mínimo X toneladas do SK 1, 2, 3. Então, todas as premissas que vêm e as estratégias do negócio que vêm da alta direção, a gente consegue traduzi-las e colocar para dentro do nosso modelo. Juntando todas essas informações, a gente constrói o nosso cenário de planejamento. E aí, depois de construir o cenário de planejamento, a gente manda para dentro do otimizador, que é o nosso modelo matemático. Na hora de construir esse modelo matemático, tiveram vários pontos, vários quesitos que a gente levou em consideração, que foram pontos fortes aí, na construção e na manutenção, na sobrevivência desse modelo. Um dos pontos, por exemplo, é que a gente precisava de uma ferramenta automática. Essa ferramenta ela tem que ter alta capacidade computacional, então ela tem que liberar as pessoas que estão fazendo planejamento em planilha Excel e tudo mais, e deixar com que essas pessoas fiquem pensando em análise de resultado. Porque não adianta eu ter uma ferramenta robusta e grande, que me dá resultados bons, mas ter um batalhão de gente tentando trabalhar com ela. Então a gente precisava de uma ferramenta automática, com poucas pessoas operando, e que nos trouxesse resultados bons, que fossem fáceis de replanejar. A gente tem facilidade em ir lá, analisar um plano que deu como resultado, rapidamente entender aquele plano, por causa de características de análise que a gente tem, vou falar um pouco mais para vocês, colocar para rodar de novo e assim vai. E analisa o resultado, roda de novo, analisa e roda de novo. O tempo, inclusive, que a gente leva para fazer uma rodada de otimização é em torno aí de 45, 50 minutos, quando a gente fala num período de um bucket. Também precisava de uma ferramenta que fosse otimizadora, não bastava que a gente colocasse a informação, ele nos desse planos de produção, que vai ser transmitido para a fábrica poder abrir uma ordem de produção. A gente precisava de uma ferramenta que otimizasse efetivamente, que maximizasse a nossa margem de contribuição, porque esse era o nosso objetivo, então a gente focou muito nisso. Precisa ser uma ferramenta integrada, onde a gente consiga traduzir as informações das outras áreas, como logística, como comercial, como área de produção e tudo mais. A gente precisava ter facilidade de integrar essas informações, não só integrar a ferramenta otimizadora com o nosso ERP, e sim integrar todas as informações que todas as áreas solicitam para a gente. A gente tinha que ter uma facilidade de colocar isso para dentro da ferramenta. A ferramenta tinha que ser simultânea. A gente tem que ter capacidade de fazer o plano de produção e vendas das 39 plantas, ou 38 plantas, ao mesmo tempo, tomando as melhores decisões, entendendo o que é melhor para o negócio. Como, por exemplo, eu vou fazer um abate numa unidade A, eu vou transferir toda essa carne com osso do meu abate na unidade A para a unidade B, vou desossar na unidade B, e por sua vez o que eu abati na unidade B eu posso vender para o mercado, que é uma característica específica daqueles produtos, aquele mercado é mais comprador ou não, e isso me traz o melhor resultado. Então, se a gente roda simultaneamente, a gente consegue encontrar todas essas soluções e aumentar a nossa margem com isso, trazendo o melhor retorno do negócio. A nossa ferramenta é parametrizável, isso foi um ponto importante aí que a gente questionou muito a Missoma, até que é o nosso parceiro, na hora de construir a ferramenta, porque a gente precisava de flexibilidade. Então, a JBS é uma empresa muito dinâmica, a gente tem mudanças muito constantes, o nosso mercado é assim, a gente trabalha com commodity, tem plantas que abrem, tem
contas que fecham, tem aquisições, enfim. A gente precisava ter flexibilidade em construir isso. E com a ferramenta parametrizada que a gente consegue rapidamente inserir um novo SKU, inserir um novo mercado, inserir um novo CD, retirar aquele CD, enfim, fazer todas as parametrizações que a gente precisa sem envolver uma consultoria. Então a consultoria foca no nosso processo, né, em melhorias de performance, em construção de novas características que a gente pede e tudo mais, mas restrições ou novas plantas, novos produtos, tudo parametrizado pela gente mesmo da JBS. A gente precisava de uma ferramenta analítica, porque depois que você faz um plano de produção dentro de um otimizador, é como se fosse uma caixinha preta, então a gente não sabe exatamente por que ele deu aquele resultado. Quem trabalha com otimização sabe, esse é o grande desafio de você pegar um plano otimizado. Eu mandei fazer um processo de otimização, perfeito. Aí o produto A pagava R$15 e o produto B pagava 17. Ele fez o produto A em vez de fazer o produto B. Por que ele fez isso? Então, com a nossa ferramenta analítica, a gente construiu vários relatórios, várias ferramentas paralelas dentro do próprio sistema que nos ajudam a entender por que deu cada um dos resultados, ajuda a gente a procurar o melhor perfil dos bois para a gente abater, os animais para a gente abater, o melhor mix de resultados, se é melhor você vender no mercado externo, se é melhor deixar no mercado interno. Então a gente consegue olhar tudo isso com os relatórios que a gente gerou para fazer as análises, que são relatórios feitos especificamente para aquele negócio. A ferramenta é sob medida, é uma ferramenta feita especificamente para o grupo JBS, então é diferente de um software de prateleira ou de uma planilha do Excel, onde você tem formas de parametrização diferentes. Aqui a gente consegue traduzir todas as nossas necessidades dentro. Se a gente trabalhasse, por exemplo, com software de prateleira, teria algumas facilidades, porém teria algumas partes que não seriam tão simples. Então, a gente fez um trade-off, analisou o trade-off entre comprar uma ferramenta pronta e adaptar ao nosso processo, ou desenvolver uma ferramenta desde o começo, lá no começo, primeira telinha, o que a gente quer, onde a gente vai chegar, qual é o nosso objetivo. Então a gente acreditou que a ferramenta sob medida atenderia melhor às nossas necessidades. Quais foram os ganhos que a gente teve, né, com esse processo de planejamento e com essa ferramenta de otimização? A gente conseguiu, depois de construir a ferramenta, maior agilidade no replanejamento. Antes a gente fazia todo o nosso planejamento em Excel, então cada vez que a gente precisava mudar alguma característica, alguma informação, a gente acabava demorando demais para conseguir ter um resultado novo. Com essa ferramenta, a gente leva em torno de 50 minutos para ter um cenário novo, a gente consegue fazer vários planejamentos. Então, num dia é possível fazer aí mais de 7, 8 cenários. Isso tem uma agilidade bastante grande para a gente. Outro ponto importante que a gente teve como ganho direto foi governança corporativa. Agora a gente tem uma ferramenta que está amarrada com o nosso RP, ela está ligada nos nossos processos e o conhecimento deixa de ficar na cabeça das pessoas, que são as pessoas que constroem o Excel e tudo mais, e passa para dentro de um sistema. Então a gente ganha governança com isso. A nossa ferramenta agora é uma ferramenta que tem suporte da TI, é uma ferramenta que não está mais na cabeça de cada um. Então todo mundo tem acesso a ela e ela faz parte do nosso negócio. A gente consegue também fazer análise de diversos cenários, conforme eu comentei com vocês. Antes a gente analisava 1 ou 2 cenários, agora a gente consegue rapidamente fazer vários cenários. E com isso, a gente teve um redirecionamento do time. Por quê? Porque ao invés das pessoas ficarem o tempo delas que elas têm disponível fazendo planos de produção, elas acabam focando em outras informações como análise desses planos e entendimento se esse plano é o melhor plano para o negócio ou não. Outro ganho bastante importante que a gente teve foi informações para as outras áreas que a gente consegue passar agora. Toda a parte de custeio de produto, né? Como que um produto é rateado no custo entre uma parte e outra parte de cada animal. Então a gente consegue passar essa informação para a nossa área financeira. Isso aumentou a visibilidade do planejamento. A gente conseguiu um pouco mais de confiança também dentro da cadeia. Isso foi um ganho bastante grande. Além de a gente agora, dentro da área de planejamento e com o auxílio dessa ferramenta, conseguir passar todas as metas para a diretoria e as metas que vêm da presidência até o nível de execução, todas nascem
dessa ferramenta. Então, esses foram ganhos indiretos bastante expressivos que a gente teve aí com a construção do nosso processo de otimização. Lá no começo a gente falava de planejamento em nível de família. Agora, com a nossa ferramenta de otimização, a gente consegue já chegar num nível de SKU. No último orçamento que a gente teve, por exemplo, a gente fez ele 100% em nível de SKU, fizemos mais de 50 cenários que foram analisados pela área de planejamento, e desses os melhores cenários foram tirados, os mais coerentes, e foram levados para a nossa diretoria e presidência. Então, a gente consegue já chegar nesse nível de SKU com bastante facilidade, bastante diferente de antes, onde a gente olhava só a família. Também conseguimos considerar todas as variáveis, porque agora a gente está fazendo dentro da ferramenta de otimização, então, capacidade de expedição, capacidade de abate, capacidade de desossa, tudo isso é olhado na hora de fazer o planejamento, independente de que nível a gente esteja. Vários cenários sendo analisados, e o nosso tempo de execução caiu de 1 mês para fazer toda essa coleta de informação e tudo mais, para 3 semanas, quando a gente está falando de orçamento. Nessas 3 semanas tem todo o envolvimento aí de coleta de informações, coleta das demandas, os preços variáveis a cada mês, o dólar variável a cada mês, e todas as informações necessárias para construir cada cenário de planejamento. No nosso nível de SNOP, que antes a gente trabalhava preocupado por regional, agora ficou simultâneo, ficou da forma como a gente esperava. A gente trabalha já no nível de planta, considera 100% das variáveis, então todas aquelas variáveis que eu falei para vocês lá no começo, a gente está considerando, a gente olha elas e faz com que elas sejam atendidas perfeitamente, respeitando cada uma das variáveis, cada uma das restrições. A gente consegue também fazer vários cenários no nível de SNOP, e todo esse processo leva em torno de 2 dias para ficar pronto. Então, a gente tem a coleta de informações, a montagem do cenário, a preparação e tudo, joga para dentro da ferramenta de otimização, e com essa ferramenta de otimização aí, que vai rodar em torno de 50 minutos, a gente tem um resultado e alguns cenários que a gente consegue analisar e passar para frente aí, sendo aprovado pela diretoria. No nível do execution, onde a gente trabalhava de uma forma integrada, agora a gente passa a ser integrado, olha 100% das plantas juntas, então a gente não tem mais esse problema da planta A, B, C sendo planejada diferente, sem olhar as plantas C, D, F, por exemplo. Então a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, procurando o melhor resultado, e a gente conseguiu uma redução para uma pessoa. Então essas outras 3 pessoas agora focam em quê? Agora focam em análise de resultados, ao invés de focar em construção de planos e tudo mais. Já nos ganhos diretos, a gente teve alguns ganhos também bastante expressivos. A gente conseguiu um aumento de 3 pontos percentuais na margem de contribuição. Isso dentro do nosso negócio é bastante significativo. Com os processos de otimização, a gente consegue encontrar melhores resultados e consegue fazer com que os planos estejam mais adequados em cada plano, em função do melhor mix, em função do melhor mercado, quem exporta para quem que vende para quem. Então, isso elevou a nossa margem de contribuição, até porque esse é o nosso objetivo, é a nossa função objetivo. Então, a gente conseguiu um aumento de 3 pontos percentuais da nossa margem. Esses 3 pontos percentuais da nossa margem de contribuição representam um aumento de 25% na margem de contribuição propriamente dita. Então, esses 3 pontos percentuais são com relação à nossa receita líquida. Isso aqui é o aumento que a gente teve de margem versus margem. Esses 25% representam os 3 pontos percentuais. Isso é bastante expressivo para a gente, e a gente conseguiu, junto com isso também, fazer com que a ferramenta se enraizasse no nosso negócio. Também a gente está conseguindo a aderência dos planos acima de 90%. Não é fácil conseguir aderência de plano, porque a execução acaba fugindo muito. Então, depois dos processos de otimização e dessa forma de planejamento, sofrem alguns ajustes, lógico, para fazer uma adaptação aqui, uma adaptação ali, mas a gente tem atingido resultados aí acima de 90%. Outro ponto importante é que a JBS não trata esse otimizador como um produto. Ele já faz parte do nosso negócio, então ele faz parte do nosso processo. Se fosse um produto, ele poderia nascer e morrer, e assim vai. Como ele faz parte do nosso negócio, a gente já tem melhoria contínua, evolução dessa ferramenta, e ela já se tornou parte do dia a dia aí da nossa empresa.